Olá, meu nome é Gabriel e junto com o Bernardo e o Lucas, a gente pesquisou sobre o Lazy Reliable Broadcast. O que é o Lazy Reliable Broadcast? Trata-se de uma versão simples do protocolo de broadcast, que tenta garantir o acordo entre os processos corretos. Ou seja, se um processo correto entrega uma mensagem M, todos os outros processos corretos eventualmente entregam essa mensagem M. O algoritmo prevê um ambiente síncrono, onde todos os processos já conhecem todos os membros do grupo de antemão. Não há hierarquia entre esses processos, ou seja, todos eles executam a mesma função. Todo processo tem um mecanismo de detecção de falha, que informa quando os outros processos do grupo falharam. E além disso, todo processo sempre armazena em memória um histórico de mensagens recebidas dos outros processos. Assim, quando um processo falha, todos os que detectaram essa falha enviam todas as suas mensagens armazenadas daquele processo para todos os outros. Dessa forma, é garantido que se uma mensagem de um processo falho atingir somente parte dos processos corretos, ela chegará em todos eventualmente, pois estes processos corretos enviarão ela para o restante. Por exemplo, neste caso, temos este grupo com 4 processos, onde o processo P0 inicia um broadcast. Ele envia com sucesso a mensagem M para P1, mas falha antes de que conseguisse enviar as mensagens para P2 e P3. Todos os 3 processos eventualmente notam que P0 falhou e enviam todas as mensagens que tinham armazenadas de P0 para todos os outros processos corretos. As mensagens armazenadas de P0 em P2 e P3 são conhecidas por todos, porém a mensagem M que P1 recebeu inicialmente é novidade tanto para P2 quanto para P3. Assim, no final, todos os 3 processos corretos entregam a mensagem M, mesmo que P0 tenha falhado durante o broadcast. Importante notar aqui que se P0 estivesse falhado antes de conseguir enviar a mensagem para sequer um processo, o acordo ainda seria mantido, pois nenhum processo entregaria M. Agora a gente vai explicar um pouco mais profundamente como que o Lazy Reliable Broadcast é implementado. Primeiramente, ele abstrai 2 componentes, o Best Effort Broadcast, que é o componente que de fato faz o broadcast, ou seja, envia as mensagens a todos os pares no grupo, e o Perfect Failure Detector, que é o componente que identifica quando um outro componente crashou. O jeito que a gente modela os nossos componentes é basicamente a respostas a eventos. Você vai ter eventos como primitivas que são chamadas, por exemplo, eu estou chamando esse componente para fazer broadcast, e ele vai fazer alguma coisa, ou a gente vai ter um evento que ele vai receber e ele vai reagir a esse evento. Isso acontece por causa que, no geral, a gente tem que fazer muita coisa com callbacks, e eventos como receber uma mensagem no port, eles acontecem em uma thread que está rodando à parte, e a gente tem que fazer alguma coisa quando isso acontece. Mas beleza. Como é que funciona o Lazy Reliable Broadcast? Ele inicia com um grupo de processos que ele identificou como corretos, que no início são todos os processos, e com um histórico de mensagens de cada processo. Quando ele recebe uma chamada de broadcast, ele basicamente passa essa chamada para o Best Effort Broadcast, que é a que está no comando embaixo, e fala para ele fazer o de fato broadcast dessa mensagem, tendo ele como remetente, e identifica que esse é um tipo data, ou seja, você está enviando dados. Quando ele recebe do Best Effort Broadcast um deliver, ou seja, alguém mandou uma mensagem para ele, primeiro ele verifica se a mensagem que ele recebeu já está no grupo de mensagens, no histórico de mensagens daquele processo. Se ele não tiver, então ele vai pegar essa mensagem e dar deliver para cima, ou seja, a aplicação que implementar ela vai receber essa mensagem e ele vai colocar essa mensagem no grupo. Depois ele identifica se esse processo, se o remetente está fora dos corretos. Se ele estiver fora dos corretos, ele vai pegar e vai repassar essa mensagem para todo mundo da mesma forma que ele faz. Quando ele recebe uma coisa de um processo que está errado, ele passa para todo mundo de volta. Por fim, quando ele recebe um evento do tipo crash, ou seja, o failure detector fala que alguém crashou, ele tira esse processo dos corretos e ele itera por todas as mensagens que ele tem armazenado daquele processo e faz o broadcast dela para todos os vizinhos. O Best Effort Broadcast, ele é extremamente simples. Ele abstrai um Perfect Point-to-Point Link, ou seja, uma comunicação ponto a ponto dele com algum outro processo, que garante que não exista duplicação,
na criação de mensagens e que o envio de uma mensagem vai chegar eventualmente no remetente, caso ambos os processos estejam corretos. O primeiro evento é o evento em que a gente vai chamar ele para fazer um broadcast. Ele itera por todos os processos do grupo e, de forma ponto a ponto, pega e manda a mensagem para todos os participantes do grupo. Extremamente simples. Já o evento que ele recebe quando o link embaixo dele, ou seja, a comunicação ponto a ponto, fala que teve um recebimento, é simplesmente pegar e acusar o cara que está em cima dele que teve um recebimento. Ou seja, lá atrás, quando o Lazy Reliable Broadcast espera um deliver do best effort, ele está basicamente repassando o deliver do link dele. O Perfect Failure Detector ele é um pouco mais elaborado, ele assume a mesma coisa que o Best Effort Broadcast, mas ele funciona de um jeito simples até para um Failure Detector. Primeiro ele vai ter ali um grupo de processos que ele considera que estão vivos, de processos que começam com todos, de processos que ele considera que estão mortos, que são detected, que começa vazio, e ele inicia um timer que vai eventualmente dar timeout. Quando esse timer dá timeout, ele itera por todos os processos do grupo e ele para ver se algum processo que não está no grupo de processos que ele já sabe que estão mortos também não está no grupo de processos que estão vivos. Ou seja, ele não é um processo que eu sabia que estava morto, mas aparentemente ele também não está vivo. Se for o caso, ele simplesmente vai colocar esse processo no grupo de processos mortos e vai levantar o evento de que esse cara achou que o Lazy está interessado. Ele também vai, depois disso, independentemente, ele vai ter esse evento que é um Heartbeat Request. Os processos eles se comunicam falando que estão vivos, mandando mensagens is alive. Basicamente, um processo ele manda para o outro que ele está vivo, ele pede para o outro falar que está vivo, e o outro fala que ele está de fato vivo. Eles sigam trocando essas mensagenzinhas, contanto que essas mensagens sejam respondidas dentro do tempo de timeout, os processos estão vivos. Depois de mandar para todos os processos do grupo o Heartbeat Request, ele fala que não tem ninguém vivo e inicia de novo o timeout. Quando alguém manda para esse processo, ele recebe uma mensagem de Heartbeat Request, ele simplesmente dá um Heartbeat Reply, alguém pergunta se ele está vivo, ele fala que ele está vivo de fato, e quando alguém responde para ele que ele está vivo, ele simplesmente bota esse cara no grupo de vivos. Assim, esse processo ele consegue monitorar quem está vivo a todo momento. Farloss Point-to-Point Links faz a abstração de sockets do nosso sistema. Com eles, quando você manda o endereço, além disso, manda se ele vai fazer o bind ou connect da conexão TCP. E é feita uma thread para receber os eventos de recebimento de mensagens. Fazer isso e passar para as outras camadas de abstração que temos. O request, ele simplesmente envia uma mensagem sem bloquear e sem ter nenhuma certeza de que aquela mensagem realmente foi enviada ou ela recebeu do outro lado. E aqui temos o loop principal do recebimento de mensagens, que ele apenas fica rodando aí, bloqueia, recebe uma mensagem e ele vai passar pela próxima camada com um callback da indicação. Na camada de cima temos o Stubborn Point-to-Point Links, que ele faz o reenvio de mensagens. Então a ideia dele é sempre garantir que a mensagem vai chegar ao outro lado alguma hora. Não importa quantas vezes isso tenha que ser repetido, ele vai repetir infinitamente. E além das coisas que estão aqui, a gente ainda implementou uma forma de parar esse envio infinito, porque para aplicações reais é interessante que uma hora você pare de enviar mensagens, quando tiver algum tipo de confirmação que ela chegou. Então aqui temos o início dele. Quando ele é iniciado, ele começa com um buffer de mensagem enviada vazio e um tempo de início arbitrário. Depois, quando tem o timeout, ele vai tentar enviar todas as mensagens que ele tem, que já foi requisitado que ele envie. E aqui ele vai adicionar uma nova mensagem às mensagens que ele precisa enviar. E por fim temos o evento de entrega, que ele apenas recebe alguma coisa e passa para a camada de cima. A forma que a gente implementou, a gente fez o timeout para cada mensagem, ao invés de fazer o timeout para tudo e enviar todas as mensagens de uma vez.
E por fim temos o Perfect Point Links, que ele vai tratar a duplicação de mensagens. Então, quando o Suborn ele vai enviar várias vezes, da primeira vez que o Point Link receber, ele vai salvar nas mensagens entregues já. E caso ele receba aquela mensagem novamente, ele não vai enviar para a camada de cima, fazendo com que toda a mensagem seja sempre entregue e seja só passado para cima uma única vez, evitando duplicações. Na nossa implementação também a gente colocou timestamps em todos os envios de mensagem, de forma com que a gente possa parar o Stillborn em alguma hora, para que ele não fique infinitamente mandando. Por fim, aqui a gente tem a aplicação rodando. A gente tem os 3 terminais rodando. Infelizmente, por enquanto, está hard-coded, são sempre 3 terminais no grupo. Cada um tem que identificar qual que é o ID no grupo de cada um deles e iniciar, e a aplicação já está rodando. Todos eles já estão em comunicação em grupo. A gente pode mandar uma mensagem teste aqui, por exemplo, e a gente vai ver que todos eles receberam a mensagem teste. A gente pode receber a mensagem mãe nesse aqui e todo mundo recebeu. Agora, o que é interessante é o seguinte, está codado, hard-coded, que toda vez que um processo ele manda uma mensagem, ele tem 1/4 de chance de crashar. Ele vai mandar para um dos caras do grupo e não vai mandar para os outros. Então, vamos ficar mandando mensagens até ver o que acontece. A, B, C, D, tô bem sortudo hoje, E, F, G, crashou. Vocês veem que o G só chegou no 0, mas não chegou no 1. Daqui a pouco vocês vão perceber que ambos vão identificar que esse processo aqui crashou e o processo 1 vai receber o G do processo 0. Então, em qualquer momento, percebeu que crashou, mandou o G para cá e esse aqui percebeu que ele crashou também. E agora eles podem continuar se comunicando. P, J, K, L, M, crashou. Esse processo aqui agora ele está num grupo que tem só ele e daqui a pouquinho, eventualmente, o tempo ele está lento, acho que são 10 segundos, ele vai perceber também